Eu vou ler dois versículos apenas, o versículo 14 e o versículo 15, onde Josué está dizendo o seguinte: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente o Senhor. Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Pai, a palavra é tua, Senhor. Que nada, nenhuma distração venha agora nos atrapalhar, nos impedir, ó Deus, de termos essa conexão com os céus. Queremos ouvir a tua voz. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Josué está no fim de carreira. Capítulo 24 de Josué, ele já está renovando, reensinando, reinserindo ao povo uma nova, renovando, reformando, reformulando a aliança de Deus com o seu povo. E ele traz à memória tudo aquilo que Deus havia feito. O capítulo 24 começa dizendo desde Abraão, desde Terá, quando eles saem das suas terras e eles vêm, Deus traz a promessa e Deus leva o povo ao deserto, cuida do povo no deserto e, enfim, eles chegam à terra prometida. O livro de Josué, nós vamos ver Josué entrando na terra de Canaã, lutando algumas batalhas, vencendo as batalhas e dividindo a terra entre o povo. Agora o povo já está estabelecido na terra de Canaã. Agora o povo já está com tudo dividido, tudo certinho. Então Josué sabe que seus dias estão contados. Ele reúne o povo e relembra isso a eles. Josué entende também, Josué conhecia aquele povo muito bem. Ele foi um daqueles que, juntamente com Caleb, estava com mais 10 espias na cidade de Jericó, quando eles foram na cidade, antes de entrar na terra prometida, quando eles foram espiar a terra. Quando 10 dos seus amigos entraram em desespero por haver tantas dificuldades, por verem os desafios e temerem os desafios, mas Josué e Caleb foram aqueles homens que entenderam que se Deus havia prometido, se Deus havia dado uma promessa, eles iriam então conquistar aquela terra. Então Josué conhecia muito bem aquele povo. Josué sabia que aquele povo facilmente e fatalmente eles iriam se distrair e esmorecer em sua fé. Por isso ele traz o povo para uma realidade. Pessoal, vamos nos atentar aqui então, e é interessante que nesses 2 versículos nós vamos ver alguns pontos aqui, pelo fato de Josué conhecer bem o povo. Então, nos primeiros 13 versículos, ele relembra tudo aquilo que Deus fez e mostra, olha, agora vocês estão na terra que Deus havia prometido. Mas Josué também sabia que o coração daquele povo era um coração duro, que facilmente eles começavam a adorar os deuses pagãos do povo que ainda havia ficado naquela terra. Então, Josué, ele vai confrontar o coração daquele povo. Olha, temam o Senhor. Temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora todos os ídolos, tudo aquilo que está em disputa com o nosso Deus. E temam somente o Senhor. Isso é uma confrontação. E ele vai continuar dizendo o quê? Vocês precisam tomar uma decisão urgente. Na segunda parte do versículo 15, Josué diz, olha, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Então, não importa o que vocês vão decidir, mas decidam agora, porque essa é uma decisão importante. E é uma decisão que pode custar caro para a sua vida. Então, há decisões nas nossas vidas que nós precisamos tomar hoje. Não é amanhã. Amanhã pode ser muito, muito tarde. Então, ele está dizendo, escolham hoje a quem vocês servirão. Escolherão servir aos outros deuses ou vão escolher o nosso Deus? O Deus que nos prometeu e hoje está cumprindo aquilo que foi dito.
Josué, então, ele ainda dá mais um ultimato para aquele povo. Ele entende e ensina um princípio muito importante para aquele povo, que não basta conquistar territórios, não basta apenas vencer os inimigos, não basta apenas superar os desafios, superar os obstáculos, não basta confiar em mim, no meu potencial. Josué está ensinando que eles precisam confiar, manter o coração fiel em Deus. E isto a partir da sua casa, a partir da sua família, de dentro de casa. Como eu comecei a minha fala, quando uma família ela está firmada em Deus, toda a sociedade é transformada. Josué ensina este princípio porque ele vive este princípio quando ele diz: a decisão é de vocês, mas a minha decisão já está tomada. Eu e a minha família decidimos ouvir, decidimos viver, decidimos servir ao Senhor. Então vocês podem tomar a decisão que vocês quiserem, Josué está dizendo, mas ele já mostra a decisão da sua casa. A minha família servirá ao Senhor. Esse versículo é um versículo muito lindo, né? Ele é muito usado por uma série de coisas. Mas ele não pode ser entendido ou visto apenas como um versículo bonito. Este texto é um texto que estabelece uma decisão espiritual muito séria. É a base de toda a família que quer obter êxito na vida, neste mundo que está totalmente pecaminoso. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. E se nós queremos famílias saudáveis, a base da nossa família precisa ser o Senhor. Famílias que permanecem em Deus são construídas, então, sobre decisões espirituais intencionais, vividas no dia a dia. Se nós não formos intencionais em tudo aquilo que fizermos, em tudo aquilo que fazemos, alguma coisa está errada. Vamos entender, vamos exemplificar isso. Preciso comprar um carro. O que eu faço intencionalmente? Eu guardo dinheiro, eu trabalho e junto dinheiro, não é isso? Ou o dinheiro vai sozinho, a menos que vocês tenham essa receita, vocês me ensinem. Né, Ana? Ou o dinheiro ele vai sozinho se guardar. Eu tenho um problema lá em casa que o dinheiro chega e desaparece rapidinho. O meu é assim, a gente brinca de esconde-esconde. Né? Ele nunca vai para uma poupança sozinho, porque, tipo assim, não, estou me ajuntando para comprar um carro, comprar um tênis novo, uma calça. Não, isso não acontece. Então, intencionalmente, se eu preciso de algo, intencionalmente eu separo aquilo. Então, nós vivemos de escolhas, nós vivemos de decisões intencionais. Então, nós precisamos entender que famílias firmadas em Deus, intencionalmente, precisam viver diariamente a intencionalidade, vamos ser bem redundantes nesta palavra, de buscar a Deus. Né? A gente vai entender que a base precisa ser Cristo. Estou me lembrando aqui, eu até anotei aqui às pressas uma coisa que eu lembrei, uma história que talvez poucos aqui conheçam, talvez os mais velhos. Uma história que ela é de 1890, é uma história, um conto inglês, que foi muito popularizado pela Disney. A história dos 3 porquinhos. Lembram da história dos 3 porquinhos? Anotei os nomes aqui, gente. Cícero, Heitor e Prático. O lobo mau foi atrás dele, não é isso? Tem uma situação que o lobo mau vai atrás, e os porquinhos eles se escondem, e aí um constrói uma casa de palha, outro de madeira e um outro de tijolo. O lobo mau, quando ele chega naquele da palha, olha que maravilha, facinho, assoprou, caiu. Chegou na casa de madeira lá do porquinho, caiu. Mas quando ele chega numa casa que estava com o alicerce um pouquinho melhor, ele assoprou e não caiu. Olha que coisa interessante. Parece-me, eu não sei, tá? É uma especulação minha, mas parece-me que essa história é uma adaptação das últimas palavras de Jesus no Sermão do Monte. Lá em Mateus 7, 24, 25, por ali, quando Jesus diz o quê? Aquele que observa
a palavra do Senhor e as pratica, é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Que vem as tempestades, vem os ventos, vem os desafios, vem aquele monte de coisa e bate, mas aquela casa não cai. Já aquele que não observa, não obedece, não tem fé, aquele que não crê, o primeiro desafio já é motivo de desânimo. Já observaram isso? Tem um livro muito interessante da Missão Portas Abertas, que, se eu não me engano, o tema é Bambus no Inverno. E a ideia é mostrar justamente a fidelidade dos crentes que conseguem superar, vencer os desafios sem sair da rocha, né? Sem sair da sua raiz. Então, o vento bate nos bambus, né? Bate para lá, bate para cá, bate para lá, bate para cá. O bambu sofre, é agitado, mas ele não se move, ele não sai do lugar. Assim somos as nossas vidas, são as nossas vidas. Vivemos desafios constantes, diários, o tempo todo. A vida, não é? A vida nos joga para lá, nos joga para cá, e vai, e vem. É filho doente, é a falta de dinheiro, é o desemprego, é a doença, é isso, é aquilo. São desafios. Mas quando nós estamos firmados na rocha, tudo isso vem, passa pela gente, mas nós superamos esses desafios porque estamos firmados na rocha. O crente que está firmado na rocha, uma família que está firmada na rocha, não vai ser qualquer ventinho que vai derrubá-lo. Olha só que coisa interessante. E a Bíblia nos dá a receita. Precisamos estar firmes na rocha. Então nós vamos trabalhar um pouquinho mais aqui, 3 pontos apenas, sobre uma família firmada na rocha. Uma família firmada em Deus reconhece quem está no centro. O versículo 14 que eu li, na NVT está, né? Temam ao Senhor e sirvam-o de todo o coração. Mas a NVI, ela diz assim, sirvam-o com integridade e fidelidade. Integridade tem a ver com íntegro. E também a mesma raiz é a raiz de inteiro. Então, sirva ao Senhor idoneamente, corretamente e na sua integralidade. Sirva ao Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é, da forma que é. Como cantamos aqui. Como é minha casa, meu dinheiro, meus amigos, por inteiro, o que mais? É tudo isso, né? Então, é uma totalidade. E é viver, não é só cantar. Não é só falar, não é uma teoria, mas é algo na prática. Josué começa falando sobre temor e serviço. Olha só, temor e serviço. Isso revela, então, que para aquele povo o problema não era a falta de religiosidade, mas sim a falta de exclusividade. Aquele povo, eles estavam adorando a Deus, mas também estavam misturados com outros deuses. Olha aí, já ouviram aquela história de acender uma vela para Deus e outra para o diabo? Eu já ouvi muito isso. Então é mais ou menos isso que eles faziam. Acendiam uma vela para todos os santos. Não! O Senhor exige daquele povo, assim como exige de nós, total exclusividade e uma adoração na sua integralidade. Hoje não é diferente, né? Naquela época o povo estava misturando Deus com outros deuses e hoje não é diferente. Nós misturamos a nossa fé com muitas ideias e achismos e pensando que isso é algo assim, é o exercício real da nossa fé, quando não é, né? Os deuses modernos não são imagens como nos dias de Israel, nos dias do povo hebreu, mas são tão reais e perigosos quanto naquela época. Eu separei alguns exemplos, mas vejam só um desses. O dinheiro. O dinheiro tornou-se um Deus adorado por muitos. Muitas pessoas vivem em função de dinheiro. Muitas pessoas vivem em busca de dinheiro, em busca de conquistas e abrem mão de tudo, inclusive da família, para estar em busca de dinheiro. Há aqueles que buscam mais ao dinheiro do que a Deus. E nós, infelizmente, se a gente for sincero, muitas vezes nós estamos assim. Nós nos preocupamos tanto com outras coisas em busca de recursos que nos esquecemos de Deus. Uma outra coisa que um outro Deus do presente século, o conforto. Ninguém mais quer abrir mão do seu conforto.
Ah, se eu tiver que ir lá numa comunidade distante para levar uma cesta básica e pregar o evangelho e fazer um culto de meia hora, ah, é melhor mandar outro, não vou não. Eu ajudo com o dinheiro, ó. Eu corro atrás do dinheiro, eu ajudo com o dinheiro, mas a irmã Ana e o Alexandre vão. Eu não vou não. Eu preciso ficar aqui vendo The Chosen, né, que é a minha escola dominical de muitos crentes nos últimos anos, é o The Chosen. O conforto tem sido um Deus moderno. A busca pelo prazer, pelo sucesso pessoal, que se impede pessoas de buscar, de desfrutar da presença do Senhor. Isso tem sido um Deus moderno. A agenda cheia. Ah, eu tenho tempo para tudo, menos para o Senhor. Há aqueles que têm tempo para tudo, inclusive menos, não apenas para o Senhor, mas menos para a sua família. As distrações que nos impedem, nos atrapalham de focarmos no Senhor. E eu estou lembrando de distração aqui porque foi um tema que nós conversamos no GC, no nosso GC outro dia desse daí. Né? Quantas distrações? Uma agenda cheia é um caminhão cheio de distração para tirar o nosso foco do Senhor. Então nós vamos ver que trabalha-se muito em busca de dinheiro, de conforto. Tem-se uma agenda cheia, faz-se ser ausente com a família. E aí o que acontece? Por conta disso tudo, eu sou ausente com a minha família. Então, para suprir esta ausência, eu uso alguns momentos que eu teria para o Senhor. O dia de ir no culto, eu vou passear com os meus filhos, porque eu tenho que suprir esta ausência. Uma coisa vai levando a outra. Eu não estou querendo dizer aqui, pelo amor de Deus, que passear com o filho é pecado. Não! Nós temos que passear com os filhos. Nós temos que dar rolê com os filhos. Nós temos que pagar o McDonald's para os filhos. Amém, filhos? Ah, os filhos estão para lá, as crianças estão lá, né? Mas, ó, papais, leva lá no Playland, no Play Center, não tem mais Play Center, né? No Hopi Hari, no parquinho. É isso, nós temos que fazer isso com os nossos filhos. Temos que cuidar dos filhos. Mas olha que coisa interessante. Uma coisa vai levando a outra. E eu lembro que nós falamos isso no GC. Uma coisa leva a outra. Não, eu preciso trabalhar igual um louco para ter dinheiro. Eu preciso trabalhar igual um louco para ter conforto. Então, a minha agenda é cheia. Então, eu vou abrindo mão da minha família. Olha só, eu vou abrindo mão da minha família. Então, na hora que você tem alguma atividade para fazer a obra do Senhor, o que você faz? Você abre mão disso daqui para estar com a família. Então, é uma cadeia, é uma engrenagem de erros, de falhas, que a gente vai sempre optando, sempre escolhendo a nós mesmos. Olha, eu corri atrás do dinheiro. Ou, sei lá, corri atrás de qualquer outra coisa, de sucesso pessoal. E aí eu abri mão do meu tempo com o Senhor, porque eu precisei suprir uma lacuna que eu abri aqui. Famílias firmadas em Deus conseguem equilibrar as coisas, porque Deus é o centro. Olha só que coisa interessante que nós vamos ver. Eu vou trabalhar, porque eu preciso do meu sustento. Eu preciso pagar o McDonald's, que eu acabei de fazer a propaganda aqui, né? Preciso pagar o parquinho. O que mais? Onde que o Enzo gosta de ir? Hã? Isso, levar ele lá no cinema para ver o Michael Jackson. Cara dessa. Fui ver lá, muito bom. Mas aí vai levar, eu não sei se tem idade para isso, né? Mas aí você vai lá e leva o Enzo no cinema, tá tudo certo. Agora, se há um equilíbrio, você vai ter tempo para levar o filho, né? Você vai trabalhar, você vai desfrutar da família, você vai desfrutar do cinema, você vai fazer tudo e vai ter tempo ainda para sentar. Filhos, vamos para a igreja, vamos desfrutar das coisas do Senhor, porque uma família que é centrada no Senhor é uma família equilibrada. Precisamos ou não precisamos de equilíbrio hoje em dia na nossa sociedade? Eu tenho 2 psicólogas em casa. O que eu mais ouço elas falarem é: ah, tem mais uma lá no fundo, lá. Ó. O que eu mais ouço essa mulherada falar: só tem gente desequilibrada nesse mundo. E é verdade. Nós estamos vivendo numa era pós-pandemia. E a pandemia, ela apenas tirou a coberta que escondia os desequilibrados. Né? A pandemia só desmascarou. Né? Então, vamos lá. Uma outra coisa que nós precisamos entender. Precisamos de equilíbrio. E por que nós precisamos de equilíbrio? Porque dentro de uma família sempre haverá um centro. Dentro de uma família sempre haverá um Senhor. Dentro de uma família sempre haverá algo que vai ditar a regra.
Para alguns é o sucesso, para alguns é o dinheiro, para alguns é o passar de ano, sei lá, é o sucesso profissional. E assim vai, mas nós precisamos entender que sempre há um Senhor naquela casa. A gente precisa entender o quê? Quem é o Senhor? Quem está governando essa família? Eu estou vivendo por quê e para quê? De que maneira eu estou vivendo? Então, uma família firmada em Deus não apenas acredita em Deus, mas organiza toda a sua vida ao redor de Deus. Se Ele é o centro, tudo que eu faço está orientado pelo centro. É por causa disso. Por causa do Senhor como centro que nós vamos fazer as outras coisas. Olha só o equilíbrio acontecendo. Deus tem participado das decisões da nossa família. Deus está na vida, no centro dessa família. Existe vida devocional no meio dessa família. Meu filho entende qual é a necessidade de aprender a buscar mais do Senhor. Estamos aprendendo a trazer o Senhor para a rotina do nosso dia a dia, ou Deus só é lembrado no domingo? Porque há famílias que lembram do Senhor apenas no domingo. Então, uma família firmada em Deus coloca Deus no centro de forma prática, não apenas teórica. Porque a teoria é algo distante. Querendo ou não, a teoria é algo distante. Mas é na prática que nós aprendemos o que precisa ser feito. É na prática com o nosso Deus que nós vamos aprender a viver de acordo com os seus desígnios. É no dia a dia. Uma família firmada em Deus faz escolhas intencionais. Como eu disse aqui no começo do versículo 15. Se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. É algo urgente, é para agora. Josué deixa claro que neutralidade não existe. A dúvida, ou você não responder, já é uma resposta. Não decidir por Deus já é uma decisão. Famílias não se tornam saudáveis por acidente. Elas não são construídas por teorias, mas por decisões práticas. Né? Famílias são construídas por decisões. E é uma decisão individual e urgente. Escolham hoje a quem servirão. Casamentos não se fortalecem sozinhos. Filhos não aprendem valores sozinhos. E a fé não se cresce distantemente. A fé ela não se cresce automaticamente, muito menos à distância. A fé ela cresce gradativamente a partir do momento em que eu mais me relaciono com Deus. Quanto mais eu pratico o relacionamento real, longe da teoria, a fé vai crescendo. E tudo isso exige uma espiritualidade, uma intencionalidade espiritual. Sem perceber, muitos lares acabam deixando essas responsabilidades para a igreja, para o ministério infantil, para os adolescentes, para o nosso farol, para os nossos acessos. Mas, biblicamente, essa responsabilidade primária é da família. Deixa eu ler aqui para vocês Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, diz assim: guarde sempre no coração as palavras que hoje te dou, repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, delas quem das palavras que o Senhor ordenou. Está lá em Deuteronômio isso. Está lá no Pentateuco isso. Repita essas palavras com frequência aos seus filhos. Ensine os seus filhos, faça o devocional em casa. Vai orar com eles. Mostra que a vida é cheia de desafios, é cheia de obstáculos, mas a partir do seu exemplo nós somos vencedores, filhos. Nós somos vencedores em Cristo. Ele vai olhar para você e vai ver esse exemplo e vai seguir o mesmo caminho. Então, repita com frequência aos seus filhos. Converse a respeito disso tudo que Deus está fazendo na sua vida, quando estiver em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Em resumo, pense, medite, ensine, fale em todo tempo, em toda oportunidade. Falando de filhos, os nossos filhos são bombardeados o tempo todo. Seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande. O tempo todo os nossos filhos estão bombardeados pela mídia, pela ideologia de gênero, pelos traficantes, por tantas coisas que nós vemos por aí. Então, o que Deuteronômio está dizendo? Ensine a palavra em todo o tempo. É indo para a escola, é no trânsito, é voltando. Fale, comente,
Mas nós vamos falar só de Bíblia? Antes fosse, seria muito bom. Mas tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, nós conseguimos ou não conseguimos aplicar a palavra de Deus? Faço capelania lá há alguns anos, e lá com meus velhinhos, lá hoje eu sou capelão no residencial de idosos. Toda quarta e toda sexta-feira, eu estou lá com um grupo de idosos falando de Jesus. Várias nacionalidades, alguns lúcidos, outros dementes, outros com Alzheimer, outros que têm dificuldade de mobilidade. E de 15 em 15 dias eu faço um culto com eles. E o nosso tempo de devocional na semana, coisa de meia hora, a gente fala de lá, é um espaço muito bom, muito bonito, e me dá, alguns irmãos conhecem lá. E aquele lugar, ele é impregnado de exemplos práticos, onde posso falar da palavra de Deus o tempo todo. Eu olho para o lago, eu vejo a criação. A criação. Quando eu começo a falar da criação, logo eu lembro do quê? Gênesis, olha, Deus viu que tudo isso aqui era bom. E aí, já tem um assunto para a semana inteira. Está sol. Olha, Deus fez o sol para mim e para você. Está chovendo, Deus fez a chuva para mim e para você. Ou seja, tudo que os desafios na escola, tem uma professora aqui. Os desafios numa escola, podemos muito bem aplicá-los. Os desafios do dia a dia, podemos fazer aplicações práticas à luz da Bíblia para os nossos filhos. Muitas vezes, nós perdemos oportunidades de ensinar a nossa família, não só os filhos, mas a família por um todo, simplesmente por preguiça ou por falta de conhecimento. Estamos 24 horas, o mês inteiro dentro da igreja, mas não temos o conhecimento para ensinar algo para uma criança, que é um desafio. Então, nós precisamos entender que uma família firmada em Deus decide intencionalmente falar do Senhor em todo o tempo. Viver isso dia a dia, todos os dias, sem perder a oportunidade. No café da manhã, não sei quem tem o costume de tomar café da manhã, reúne a família, come um pão ali, um lanche e ora, né? Não, ora antes, né? Ora antes, né? Agradecendo a Deus. Olha quanta coisa boa você está incutindo numa criança. Agradecer o pão de cada dia. Jesus ensinou isso. Né? Agradecer o pão. Agradecer até os desafios. Quem aqui costuma agradecer os desafios? Eu agradeço pelos desafios, porque eu aprendo muito. Sofro, choro, apanho, mas eu aprendo muito com os desafios que a vida me impõe. Mas eu aprendi a orar por eles e agradecer, porque a Bíblia diz, orai sem cessar e em tudo dai graças. Então, até pelos desafios, até pelas doenças, né, a gente tem que aprender a orar e agradecer. Senhor, tá bom, vamos lá, né? O Senhor vai nos ensinando. Mas uma família também firmada em Deus, além dela fazer escolhas intencionais, além dela colocar o Senhor como um centro, uma família firmada em Deus, ela cumpre com as suas responsabilidades. Todos os pais ensinam responsabilidades para os filhos, ou não? Todos ensinamos, não é isso? Porque uma família precisa também cumprir com as suas responsabilidades. Josué então diz ao povo, olha, independente da sua decisão, eu já tomei a minha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha essa implicação. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dentro dessa fala existe uma série de responsabilidades, uma série de coisas a serem feitas, uma série de atitudes que eu vou ter que tomar para servir ao Senhor, uma série de coisas que eu vou ter que abrir mão para servir ao Senhor. Eu vou ter que fazer coisas aqui para cumprir com os meus compromissos. Josué, agora, então, ele sai de algo coletivo e vem para uma decisão pessoal. Ele não diz assim, se o povo escolher, se o povo quiser, se o povo for, ou se for conveniente para mim. Quando eu tiver dinheiro eu vou, quando eu tiver isso eu vou. Não, ele está dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele puxa a responsabilidade para si em uma decisão intencional. Eu e a minha casa. Isso revela liderança espiritual. Isso revela que ele entende que a fé deve começar dentro da sua própria casa. E essa é a responsabilidade dele por ele ser o sacerdote do lar. É minha responsabilidade ministrar aos meus filhos
Mas eu ministrei a vida inteira e hoje os meus filhos estão fora da igreja. Mas você ministrou, mas você ensinou, mas você fez o que tinha que ser feito. Agora, imagine você estar dentro da igreja, seu filho perdido, porque você não fez o que tinha que ser feito, porque você não cumpriu com as suas responsabilidades. Isso você vai dar conta. Filhos que não têm os pais crentes, a mesma coisa. Filhos, ministrem a sua família através da sua vida, através do seu testemunho. Um pai que vê o filho testemunhando com as suas ações, com as suas atitudes, com a sua vida, de que sua vida está firmada em Cristo, esses pais, eles de alguma forma, eles são impactados. Vocês conhecem também diversos relatos, vou dar um exemplo simples aqui. Uma família que tinha um jovenzinho, sei lá, baladeiro, vivia em balada, enchendo a cara. Aí, de repente, esse jovenzinho se converte. Esse cara tem a vida transformada. Ele começa a mostrar para a sua família o que Jesus fez na vida dele. Os pais, os irmãos, os tios, os sobrinhos, os vizinhos não vão ser impactados pela presença de Deus na vida desse jovenzinho? Assim é nas nossas vidas, é um processo. O que nós não podemos é parar, né? Antes de liderar o povo, Josué lidera a sua própria família. Então isso não é sobre controle, mas é sobre responsabilidade espiritual. Mas há também a responsabilidade não apenas espiritual, mas a responsabilidade para a vida integral. Observe, nós ensinamos nossos filhos a terem responsabilidades. Nós ensinamos a eles que eles têm horário para comer, estou me lembrando do Luca. Tem horário para comer, tem horário para dormir, tem horário para acordar. E está tudo certo. Está tudo certo. Eu tenho horário para acordar, agora para dormir está meio difícil, né? Mas assim, está tudo bem. A maioria a gente ensina os nossos filhos, né? Amanhã cedo tem que ir para a escola. Faça chuva ou faça sol. Você vai levar seu filho para a escola, não vai? Cadê o Henrique? Eu sei que o Henrique camela com isso, né, Henrique? A Pro aqui, a Michele, mas temos outros também. Faça chuva ou faça sol. 5 horas da manhã tem que sair com a criança para ir para a escola, porque eu tenho que deixar na escola e tenho que correr para trabalhar. 7 horas da noite eu saio do trampo, volto lá na escola. Que loucura. Mas com isso, na vida dessa criança, o que está acontecendo? Está sendo incutido um senso de responsabilidade. Nós também somos assim, não somos? Tem que chegar às 6 horas da manhã no serviço. Você não vai chegar às 6h30. Você não vai chegar às 7. Todos os dias você tem que estar lá, né? Tem o pessoal abençoado aí pós-pandemia, que tem o home office, né? Então tem o pessoal que consegue acordar 15 para as 8 e começar a trabalhar às 8. É que eu não estou olhando para o Hoffman, eu vou olhar para você, né? Mas é assim, não é? Então a pandemia abençoou muita gente, né? Mas a gente também tem os nossos horários, temos os nossos compromissos e não falhamos. Por quê? Porque temos as contas. Quem paga aluguel, né, tem que pagar aluguel no dia certo, porque senão no dia seguinte já chega o boleto com 10% de multa. Então, senão, se eu tenho que pagar, eu vou pagar até um dia antes, para ter aquele desconto. Eu pago o condomínio do meu pai, eu pago um dia antes, que aí tem R$30 de desconto. Esses R$30 é meia pizza. Opa, peraí, não é isso? Então a gente vai fazendo o que pode e tal, mas somos responsáveis com todas as nossas, com tudo aquilo que chega a nós. É difícil, a gente de vez em quando falha, né? Chega atrasado, falta no trampo e tal, mas via de regra a gente anda na linha. Até porque, se você faltar 3 vezes na semana no trampo, o chefe vai chamar. O chefe vai chegar, opa, Thiago, o que está pegando aí? O que está acontecendo? É que me deu uma vontade de ir para a praia. Aí eu fui. Então, mano, procura um trampo lá na praia, assina aqui a rescisão. E assim vai, não é isso? Então, mas observe que o seguinte, essa responsabilidade integral da vida, nós ensinamos com uma certa facilidade, porque é uma coisa que é natural para nós. Eu vou ter que acordar cedo para trabalhar, meu filho está vendo isso. Né? Meu pai, hoje ele é aposentado, mas eu lembro que ele trabalhou uns 30 anos na Volkswagen, ele levantava todo dia, 4 horas da manhã,
para poder ir pegar o ônibus da empresa, mas ele levantava às 4 horas da manhã, tirava 30 minutos de oração. Quantas madrugadas eu acordei com ele orando, para depois sair para o trabalho, né? O ônibus da empresa buscava ele e ele ia. Foram anos, gente, anos eu vi isso. E aí eu vou olhando pelo exemplo. Claro que eu não acordo 4 horas da manhã para orar, pelo amor de Deus. Eu oro durante o dia, quando eu estou acordado. Mas eu incentivo vocês a acordarem às 3 horas da manhã. De vez em quando eu faço isso, irmãos. Eu não estou tão em pecado assim, não. De vez em quando eu faço isso. Mas é bom a gente ter... Mas eu vi esse modelo. Eu cresci vendo esse modelo. Então, existem coisas que são naturais, que a gente vai... Né? O Flávio toca violão. Sei lá, de repente o Enzo deve ter um violãozinho lá na casa dele, porque o pai toca, eu quero tocar também. E assim vai, não é verdade? Mas... E as nossas responsabilidades espirituais? O horário do devocional. Será que o seu filho, se você esquecer na segunda-feira que tem um devocional a fazer, será que o seu filho vai te lembrar? Será que já está inculcado isso nele? Pai, hoje é dia do devocional, vamos lá. Será que nossos filhos já estão nessa pegada? Horário de devocional, horário de culto. Pai, hoje é domingo, vamos para a igreja. Olha... Os nossos filhos precisam estar nessa pegada. Porque uma criança sozinha, ela não irá observar isso se nós formos relaxados. Observe. Mas se a criança ela cresce nessa direção, ela vai notar, perceber que a ausência de compromisso com o culto, a ausência de compromisso com o devocional, isso vai se tornar algo normal para ela. Ou seja, não será um compromisso para ela também. Filhos aprendem pelo exemplo. Quando eu chego atrasado no culto, o culto começa às 10 horas, eu chego às 10h30. Qual a mensagem que eu estou passando para a minha família? Que o culto não é importante, a igreja não é importante. O meu emprego é mais importante, porque lá eu acordo 5 horas da manhã para chegar lá às 5h20. Mas eu não acordo 9 horas para chegar às 9h30 para orar. Opa, para a criança também isso vai ser. Né? Quer ver uma outra coisa? As atividades das crianças. A igreja, eu vou falar aqui da gente. A gente investe com tanto amor, com tanto carinho nas atividades para as nossas crianças, porque nós entendemos a importância que cada um dos nossos filhos aqui tem nessa igreja, de que cada bebê, a importância de que cada bebê tem aqui, de cada adolescente, e por isso nós investimos tanto, e investimos pesado. Aí o que acontece? As crianças vão lá e preparam umas atividades fantásticas, maravilhosas. Mas hoje é dia de descanso, eu vou dormir um pouquinho mais. Mas, pai, tem atividade lá e tal. Filho, deixa quieto, vamos outro dia. Depois eu te levo no parquinho. A gente investe com tanto amor, com tanto carinho, por quê? Porque nós entendemos a importância de investirmos nas crianças e nos adolescentes. Outro dia eu falei com os pais e adolescentes. A nossa liderança dos adolescentes desenvolve tantas atividades legais, tantas atividades boas, faz cultos para eles que os pais não trazem. Mas por que o pai não trouxe? Porque ele estava com... E isso são relatos reais, eu não estou inventando, não. Porque ele estava com preguiça, porque eu tinha algo mais importante para fazer, aí o filho foi descobrir que não era nada, e assim vai. Os nossos filhos estão observando isso daí. Então não adianta eu falar, filho, a igreja é legal, mas não levar meu filho. Né? Irmãos, a igreja Abrace é uma igreja preocupada com a família. É uma igreja preocupada com a sua família, com as suas crianças. Nós temos aqui um braço social, o Reaja, que se preocupa e sai palestrando por centenas de igrejas e instituições aí afora, onde nós combatemos e ensinamos as igrejas a combaterem a questão do abuso sexual dentro das igrejas. Porque nossos filhos, nossas famílias estão suscetíveis a isso. Vocês conhecem o testemunho na minha casa, minha filha foi abusada dentro da igreja enquanto eu estava trabalhando. Então nós temos toda essa preocupação com a igreja, com as crianças, com os nossos filhos. Por quê? Porque nós sabemos que serão eles que vão causar impacto agora no futuro, na nossa sociedade. Então eu preciso preparar uma família firmada em Deus. É uma família que assume responsabilidades. E a nossa igreja família é uma igreja que entende este canal como responsabilidades. Então, irmãos, quando nós negligenciamos
e não trazemos os filhos, os netos, os sobrinhos, o cachorro, o papagaio e o periquito para a igreja, nós estamos passando uma mensagem de que as atividades da igreja não são importantes para elas. Isso na melhor das hipóteses, porque na pior das hipóteses, quando eu chego atrasado no culto, eu estou passando a mensagem para os meus filhos de que o culto não é importante, de que Deus não é importante, de que o meu trabalho é mais importante. Então, irmãos, vamos nos atentar para isso. Uma família firmada em Deus é uma família onde Cristo é o centro, onde a intencionalidade faz parte e a responsabilidade também, tudo formando um grande bolo para que uma família seja abençoada. Quando não há responsabilidade com as atividades espirituais em nossas diversas atividades, passamos a mensagem de que tudo aquilo que é para o Senhor é menos importante que as demais. Famílias firmadas em Deus não são famílias construídas apenas em culto. Eu sei disso. Não sou xarope. Eu sei que não é apenas em culto que as famílias vão aprender o relacionamento com Deus. Mas, acima de tudo, no dia a dia, no seu lar. Mas uma triste realidade, e os números provam isso, os números mostram isso, que uma família que não vem para a igreja orar, dificilmente ora em casa. Uma igreja que não se preocupa, uma família que não faz questão de estar no culto, dificilmente faz o culto no lar. Uma família que não investe na igreja, no seu tempo, nos estudos e tal, dificilmente faz isso em casa. Não sou eu que estou dizendo, são as estatísticas mostrando. Então nós precisamos aproveitar o tempo que temos. Às quartas-feiras a gente fala muito disso aqui. Às vezes, muitos não têm tempo de orar meia hora. Muitos não têm tempo na sua semana de 7 dias, não tem tempo para tirar 40 minutos de oração. Então vem para cá, vem para a igreja, porque se você está em casa, um monte de distração atrapalha você, então vem para a igreja. Nós somos ministrados a palavra, a gente dobra o joelho e a gente fica um tempo aqui orando. Tem vezes que passa um pouquinho, porque Deus começa a pegar a gente aqui, é uma loucura, é uma coisa maravilhosa. Mas, queridos, se queremos êxito nas nossas vidas, nós precisamos ter a nossa família firmada no Senhor, mas na prática, não na teoria. Estar em comunhão na igreja é a consequência da comunhão em família. Discipulado começa na mesa. Discipulado começa na rotina, começa no dia a dia, na vida comum. E eu vou concluir, irmãos, dizendo o seguinte. Josué, ele estava no fim da sua vida, então ele poderia falar de conquistas. Ele podia mostrar os seus diplomas, ele podia mostrar as suas vitórias, ele poderia mostrar tanta coisa, mas ele prefere falar de algo muito mais profundo. Ele quer mostrar aonde a sua família estava firmada. Então ele deixa uma marca espiritual muito forte, que essa deve ser a nossa marca, essa deve ser a nossa oração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Jesus, Deus hoje ele está nos trazendo a esta percepção, a esta decisão, de olharmos. Eu sei que você vai dizer assim, poxa, mas a minha casa, a minha família está firmada em Deus. Mas analise pontos para melhorar então. Se a sua família já está no padrão, maravilha, amém. Mas sempre há um pouquinho mais a melhorar. Se queremos uma igreja saudável, precisamos de famílias saudáveis. E se queremos uma sociedade transformada para os nossos filhos viverem melhor, nós precisamos de ter famílias firmadas em Deus. Não é sobre emoção, é sobre posicionamento. Todo o sucesso de uma família vem do fato de ser firmada em Deus. Isso é fato. Não há outra maneira de obtermos aquele sucesso. Mas entenda-se, não um sucesso, eu não estou conseguindo achar uma outra palavra, mas não esse sucesso que o mundo deseja. Mas sabe aquela coisa de Deus olhar para você e falar assim, cara, eu vou abençoar você, porque você está sendo um canal de bênçãos aqui no seu bairro. Eu vou abençoar você, porque você está sendo um canal de bênção lá no seu trabalho. É isso. É este sucesso que eu espero para a minha vida. Eu quero que Deus olhe para mim e fale assim, André, servo bom e fiel, você está fazendo a obra direitinho. De vez em quando você dá umas rameladas, mas eu vou te abençoar, eu vou te investir de poder para você poder alcançar mais e mais e mais e mais. Essa é a minha oração.
é investir a minha vida em prol do reino de Deus. Quando Deus é a prioridade, é fato de que as famílias vão impactar a sociedade, alcançando os perdidos, alcançando outras famílias, fazendo novos discípulos e transformando essa sociedade que jaz no maligno. E eu fecho aqui dizendo, irmãos, que uma família não está firmada em Deus por acaso, mas porque decidiu todos os dias colocar Deus no centro. Que nós sejamos, irmãos, uma família firmada em Deus, para que outras famílias olhem para nós e se espelhem em nós, buscando o mesmo Deus ao qual servimos, e sejam impactados e transformados pelo amor de Deus. Coloque-se em pé que eu quero orar por você.